Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre Service e Repository, ok? Em cima do conteúdo do curso, né, o que vimos até agora, né? Vimos como que o Spring Boot funciona, como iniciar o server, né? Como rodar uma API simples ali com o Spring Boot e também definimos a camada de API, tá? Nesse vídeo vamos falar de coisas muito bacanas, como a camada de business, né, que é a nossa camada de serviços, como organizar, né, o seu código em pacotes, vamos saber agora o que é injeção de dependência, de maneira bem objetiva e prática, tá? Vamos trabalhar no arquivo properties, que é aquele que eu apresentei no vídeo anterior. Vamos criar e conectar com o banco de dados. Vocês vão conhecer algumas anotações como Component, Service, Repository e Entity. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade, então, no nosso projetinho que nós começamos anteriormente, tá? Então, se você não assistiu, sugiro você dar uma olhada lá, porque lá nós preparamos nosso ambiente de trabalho e implementamos a camada de API, tá? Então, relembrando aqui o que fizemos, né? Nós começamos a organizar nosso código conforme planejamos essas camadas, né? Temos a camada de API, a camada de serviços e a camada de acesso a dados, ok? Para isso, né, para a gente implementar aqui o nosso usuário, né, nosso objeto usuário lá, criamos uma classe e aí agora definimos nossa API, certo? Então, para isso agora, para a gente trabalhar na camada de serviços, precisamos criar uma classe que irá servir de camada de serviços ou camada de negócios. É aqui que colocamos a lógica das funcionalidades, tá? Estamos vendo um exemplo aqui, né? Onde a gente está lidando com o funcionário. Então, seguindo essas camadas aqui nesse desenho, observamos que a camada de API ela deve comunicar com a camada de serviços e a camada de serviços com a camada de acesso a dados. A camada de API, ela comunica com a camada de serviços para recuperar informações, enviar informações, etc. E a mesma coisa acontece com a comunicação da camada de serviços com a camada de dados, tá? E aí, como você pode ver aqui, a seta saindo da camada de acesso a dados e indo para a camada de serviços e de serviços indo para a camada de API. Ou seja, teremos que implementar aqui, gente, todas as camadas para que esse fluxo aconteça como foi planejado aqui, tá? Até o momento, né, temos somente a camada de API, né, ou seja, a controller que criamos. E aí foi nela que criamos nosso endpoint. Agora vamos continuar aqui quantificando, né, organizando o código aqui conforme essas camadas seguintes. Bom, e o que temos que fazer no código, né? Vamos lá. Primeiro, duas coisas que você precisa de saber antes da gente implementar a nossa camada de serviços, tá? Antes da gente continuar, vocês precisam saber organizar seu código em pacotes, tá? Até o momento, eu não criei os pacotes para cada camada, não criei, porque a gente está trabalhando. Nossa API é muito simples mesmo, somente de um funcionário. E aí, organizar isso em pacotes fica, vamos dizer, não vai agregar muito valor, tá? Porque o nome das classes já está informando em qual camada aquela classe pertence. Mas de acordo com o número dessas classes começam a crescer, gente, no mundo real, ou às vezes até num projetozinho maior que você for desenvolver, sugiro fortemente você criar os pacotes, né? Ou seja, organizar ali em pacotes o seu código, tá bom? Então, você organiza o quê? As classes em pacotes, aonde você vai separar essas classes de acordo com a camada que essas classes pertencem, tá? Por exemplo, aqui, para a camada, por exemplo, de API, a gente teria um pacote br.org.artemis.controller, tá? Para a camada de serviços, olha só, mudou só o final, br.org, Artemis Service. E a mesma coisa para a camada de dados.
Vocês podem ver o seguinte, vamos supor, todas as minhas classes de serviços ficariam dentro desse pacote Service, ok? Seja classes ou interfaces, né? Você poderia criar agora um subpacote de serviços, né? Para você colocar ali as suas interfaces ou implementações de interface, tá bom? Então isso aqui é muito importante, esse conceito, tá? Que é uma coisa que eu não estou fazendo nesse vídeo, porque eu estou tentando simplificar ao máximo para você realmente aprender Spring Boot e não ficar misturando muitas coisas, tá? Porque nossa API realmente ela é muito simples para poder criar uma estrutura de pacotes, entendeu? Se de acordo a gente for precisar lá, eu ver que a gente precisa, a gente dá uma estruturada, mas até o momento agora não vejo necessidade. Agora um outro conceito para a gente seguir adiante, injeção de dependência, tá? Bom, então primeira coisa, vamos ver a dependência dos objetos. Imagina o seguinte, a gente tem aqui um exemplo. Eu coloquei aqui do lado direito, aqui embaixo, aqui, ó, tá? Vou colocar esse link, disponibilizar ele, do Martin Fowler, tá? Ele fala sobre injeção aqui de dependências, muito bacana mesmo, ele descreve tudo, de onde veio esse nome, né? Como que ele poderia resolver um problema ali, que ele cria, muito legal mesmo, detalhadamente, e aqui como o objetivo é Spring Boot, então não dá para ficar entrando muito nessa linha aqui, certo? Então distorce um pouco o conteúdo. Então vocês dão uma olhada lá, vou deixar o link. Se tiverem interesse, só me manda mensagem, que eu crio um vídeo falando somente de injeção de dependência. Bom, então imagina o seguinte, a gente tem um carrinho de compra. Temos um carrinho de compra que a nossa classe chama Shopping Cart, tá? E aí a gente quer adicionar itens, né? No seu carrinho de compras lá, sei lá, vamos imaginar aqui comprar livros, né? Vamos adicionar livros, sei lá, carrinhos de brinquedo, né? Bom, então aí a gente definiu aqui uma interface que chama item. E uma outra é uma classe, né, que é a implementação dessa interface, que chama item de implementação, tá? E a shopping cart, o que ela acontece? Você pode ver que a seta aqui nesse desenho está dependendo que essa classe shopping cart depende tanto da interface quanto da classe, né, da implementação. E aí no código em cima aqui, vocês podem ver que a gente criou, tem um atributo item, tá? Privado. E temos também, né, o construtor, aonde a gente vai instanciar nossa classe ali, item implementation, tá? Então, isso aqui seria a programação, vamos dizer, tradicional, né? Como que você, no primeiro momento, como que você resolveria esse problema? Então, a gente, né, iria provavelmente por esse caminho aqui, tá? Bom, e com injeção de dependência, a gente consegue reescrever esse código aqui sem especificar a nossa classe item implementation, ok? Mas e aí, né? O que é então a injeção de dependência? Nada mais é que você ter um objeto separado, tá? Que eles chamam de assembler, né? Que tem o papel de montador. Ele vai ser responsável, né, por popular ali os atributos da nossa classe Shopping Cart, ok? Com uma implementação que vai ser ali bem apropriada, né, de acordo com a interface que a gente está usando, tá? Bom, mas e aí, o que esse montador, ou assembler, né, está fazendo? Mas que é conectando objetos com outros objetos, ou seja, injetando objetos dentro de outros objetos, tá? E isso é feito pelo montador, ao invés dos próprios objetos, que é o que a gente viu aqui anteriormente, que é o que a gente faria, certo? Tradicionalmente, tá? Então, antes a gente tinha o quê? A instância ali, né, da implementação você instancia a implementação da interface item dentro da classe em Shopping Cart, explicitamente, certo? Então, agora, se a gente usar a injeção de dependência, esse código pode ser reescrito aqui, ó, desta forma, ok? Sem a gente precisar de especificar, olha lá. Então, a gente vai ter nosso atributo item aqui, definido na classe, e aqui como parâmetro aqui do nosso construtor, agora a gente adiciona, né, esse parâmetro,
e a gente simplesmente não precisa mais de adicionar nada sobre a implementação desta interface, ok? Mas para finalizar isso, a gente precisa de um passo final. Por exemplo, antes de Spring Boot, né, a gente tinha só o Spring, né? E aí antes a gente precisava de ficar configurando arquivos XML, aquilo era extremamente cansativo, meu Deus. Ainda bem que hoje existe o Spring Boot e aí com isso a gente faz de maneira muito simples, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, tá bom? Só eu queria salientar aqui com vocês, nesse artigo do Martin Fowler aqui, ele descreve muito bem ali, detalha, aprofunda, tá? Então, sugiro vocês dar uma olhada lá. Eu queria só comentar com vocês o seguinte, que existem 3 estilos principais de injeção de dependência, tá? E aí, nesse post aqui, ele apresenta, né, esses estilos usando diferentes frameworks, tá bom? Então, vamos agora para o código. Bom, então mostrando aqui, vindo para o nosso código, foi aqui que a gente parou, né, no vídeo anterior, aonde a gente criou nossa camada de API, e olha só, a gente definiu o caminho API funcionário, estou rodando, estou acessando os dados, certo? Tá tudo ok aqui. Então vamos trabalhar daqui, vamos criar nossa camada de serviço. Tá vendo esse método aqui? Esse método aqui está com regra de negócio, né? Lógica de negócio da nossa aplicação não devia estar aqui, então vamos mover lá para o nosso camada de serviço. Então vamos criar a nossa classe chamada de funcionário service, tá? E aí vamos então mover essa burocracia toda para cá, certo? Não é responsabilidade da controller, ok? E aí vamos então, a gente tem que fazer uma comunicação agora, certo? Porque ó, nada está acontecendo, então vamos lá, funcionário service. Então vamos agora fazer uma comunicação saindo da nossa camada de API para a nossa camada de serviços e através da nossa funcionário service. E, bom, lembra que eu comentei com vocês de injeção de dependência, né? Então é aqui agora que vai entrar em cena. Então vamos usar o nosso construtor aqui, funcionário controller. Nosso parâmetro vai ser funcionário service. E agora, vamos lá aqui. O que a gente vai fazer? Então vamos atribuir this funcionário service igual funcionário service. Joinha, certo? Continuando, aquele método aqui, lembra que eu removi lá? Não está acontecendo nada agora, certo? Então vamos resolver o problema aqui, retornar as informações do funcionário, a lista de funcionários. Olha lá, então funcionário service, ponto, recupera funcionário. Por quê? Que agora está lá dentro da nossa camada de serviços, ok? Bom, mas se a gente for rodar o nosso código agora, desse jeito aqui, não vai funcionar, tá? Porque a gente não fez injeção de dependência ainda. Não está funcionando, ok? A gente, como está usando, né, Spring Boot, a gente tem que fazer... Lembra do montador que eu comentei? Então é aqui que ele vai entrar em cena. Mas antes de mais nada, quero mostrar para vocês o seguinte. Imagina se a gente estivesse programando tradicionalmente, o que a gente ia querer fazer? E a gente ia instanciar esse funcionário service, né? A gente ia dar aqui um new funcionário service, certo? Então a gente ia por esse caminho aqui, né? Mas esquece isso aqui. Então vamos agora fazer o que a gente está buscando fazer aqui no nosso vídeo de hoje, especial, né? Gestão de dependência. Então vamos ali para os slides, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos agora que vocês precisam de saber. Então vamos falar sobre anotações, né? Primeiro que eu vou falar com vocês é a auto-wired, tá? Essa anotação, ela marca um construtor, um atributo, ou um método setter, tá? Como ponto de conexão ali, informando ao Spring que é naquele lugar que ele deve aplicar a injeção de dependência, ok? E o Spring ele só consegue injetar objetos que sejam componentes dele. E esses componentes eles são chamados de beans. Uau, né? Beans, não apareceu outro nome diferente, né? Bom, mas é muito simples. O que é um bean? Um bean nada mais é que um objeto instanciado, montado e gerenciado pelo container do Spring, através de injeção de dependência, ok? Aí com a anotação auto-wired, você tem um controle mais claro sobre onde e como a injeção deveria ser feita, ok? Bom,
vídeo anterior, né, eu mostrei para vocês ali, vocês usaram a notação controller, né? Não entrei em detalhe, não falei muita coisa, para fluir de maneira mais suave, ok? Então agora, como vocês já estão entrando bem nesse contexto Spring Boot, então vamos ver agora o que cada uma dessas notações faz. Primeiro, existe a notação component, tá? Que é um estereótipo genérico para qualquer componente gerenciado pelo Spring, tá? Então, qualquer um você pode usar component, ok? Já com as anotações Service, Controller, Repository, você divide os bins de acordo com as responsabilidades ali da camada a qual ele pertence, né? Então, aí com as anotações aqui, para definir os bins, o framework, né, vai saber quais são os bins que ele vai gerenciar. Por exemplo, o service, né, aqui @service, você anota as classes na camada de serviços. A repository, você anota as classes na camada de persistência que vão agir como repositório do banco de dados, ok? Então, vamos continuar agora, voltando lá para o nosso código. Então, agora que vocês já entenderam tudo, vamos aqui marcar o nosso código, né? Então, vamos aqui usar a notação auto-wired para a gente marcar aqui aonde, né, que vai haver, né, injeção de dependência aqui para a gente definir, deixar bem claro que vai ser no construtor, ok? Indo agora, olha só, tá tudo prontinho aqui na controller, só que lembra daquele detalhe que eu comentei com vocês? O Spring só consegue injetar objetos que sejam componentes dele, né? Ou seja, os chamados bins, certo? Não tem bin aqui, né? Ok? Então, vamos dar um pause aqui. Eu vou mostrar o seguinte para vocês, ó. Deixa eu rodar, só para mostrar para vocês que não tem bin. Olha o erro. Então, quando vocês verem esse erro aqui, vocês já vão saber. Olha lá, considere definir um bin para o tipo funcionário service. Então, quando vocês verem essa mensagem, é porque vocês esqueceram dessa anotação, tá bom? Então, lembra que eu comentei com vocês que existe a component, tá? Que é aquela mais genérica, tá? Só que aí que a gente está na nossa camada de serviços, então vamos usar a notação service, ok? Então, vou colocar aqui service. Para o quê? A gente está agora, né, informando que essa aqui é uma classe na camada de serviços, ok? Então, nesse momento aqui, quando a gente rodar, a gente vai conseguir, então, né, fazer injeção de dependência lá na nossa controller, ok? E vocês não vão ter mais esse problema aqui dele solicitar o bin, tá bom? Então, vamos agora rodar. Olha só. Demora um pouquinho aqui na minha máquina. Tá inicializando. Ó, com sucesso, tá vendo? Tá? Então, é muito bom. Eu gosto muito de mostrar para vocês um erro, para vocês um dia, quando ver a mensagem, vocês já saber resolver. Vamos aqui, ó, atualizar a tela. Tudo certo, funcionando. Ou seja, o seu cliente nem ia saber de nada que você mudou toda a estrutura lá no back-end. Então, agora, vamos editar o nosso arquivo properties, ok? Para quê, né? Vamos criar conexão com o banco de dados, né? Precisamos de criar nossa tabela no banco, né? Funcionário. Então, vamos agora trabalhar com essa camada de persistência. Vindo aqui para o código, vocês podem ver aqui nesse código aqui, do nosso projeto, né? Quer dizer, a hierarquia de diretórios aqui do lado esquerdo, tá? E dentro de SRC a gente tem um diretório chamado Resources e temos o arquivo application.properties. Aí é aqui dentro que a gente vai colocar nossas configurações. Então, vou dar um Ctrl V aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, vou copiar e vou disponibilizar essa configuração básica aqui para vocês na descrição do vídeo, ok? Para vocês já copiar de maneira bem mais rápida e fácil. Bom, primeira linha ali, ó, temos o Spring Data Source URL. Então, nesse momento aqui eu vou informar a URL do meu banco de dados, né? Então, vou usar o Postgres, né? Qual que vai ser o endereço, qual que vai ser a porta e qual vai ser o banco de dados que eu vou usar. E aí, aqui em seguida, a gente tem o usuário e senha do banco, quais que serão, né, as nossas credenciais. Eu vou usar aqui, ó, eu tenho um usuário aqui, básico, Luciana, senha teste. Vou colocar aqui, teste.
E aí, em seguida, a gente tem aqui, ó, temos o dialeto, que é PostgreSQL, estamos usando aqui. Tá meio aqui desordenado, deixa eu copiar isso aqui, colocar junto com Properties lá embaixo, lá, JPA Properties, para ficar todo mundo junto, arrumadinho. E em seguida aqui a gente tem agora Hibernate DDL, Auto, então pode ver que tem Update e tem Create Drop, né? Create Drop nada mais é que toda vez que você rodar a aplicação, você vai voltar para o estado inicial. E o Update não, define, né, sempre que criar uma entidade, campo, coluna nas suas entidades ali, essa mudança vai ser feita automaticamente lá na base de dados também, tá? Sem você ter que ficar fazendo na mão. E aí em seguida aqui eu vou colocar Show SQL True, Formato SQL True também, tá? Generate Mapping False. Então, vamos fechar aqui. Ok. Bom, então aqui a gente já tem o nosso arquivo. Vamos agora vir para o nosso banco de dados. Seguinte, gente, eu estou usando o banco de dados aqui na minha máquina. Eu estou usando Docker, estou usando um container do PostgreSQL. Se você não sabe trabalhar com Docker, ó, tem aqui o pgadmin já na minha máquina e o Postgres. Se você não sabe... tem um vídeo que eu vou marcar aí para você, que eu vou explicar direitinho como você já, né, colocar o PostgreSQL rodando na máquina de vocês através de containers. Deixa eu vir aqui. Senão vocês instalam, esse aqui é o pgadmin, tá? Que eu já tenho também na minha máquina, estou acessando aqui. Que eu também estou usando container, tá? Então aqui, através do pgadmin, a gente consegue criar o banco de dados, criar, né, o login ali, o role, que aí você consegue criar tudo aqui. Cria tabela, né? Tudo o que você precisar sem ser via linha de comandos, tá? Mas eu vou usar por aqui também, ó, aqui, eu estou dentro do meu container do PostgreSQL, então eu vou acessar meu PostgreSQL por aqui também, ok? E aí, então, eu vou mostrar para vocês aqui como que você pode instalar o Postgres na sua máquina, pgadmin, né, tá? Você pode vir aqui, ó, no postgresql.org, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, aí você vem aqui, ó, em Downloads, vou deixar esses links tudo disponibilizado na descrição, tá? E aí, de acordo com o seu sistema operacional, você instala o Postgres na sua máquina, ok? Se você não gosta muito de trabalhar via linha de comando, sugiro você usar o pgadmin, que é muito bom, profissional, tá? Olha só o dashboard dele. É só você vir aqui na opção Download também e você instala na sua máquina, ok? O sistema operacional você define ou via container, né? No caso aqui eu estou usando via container Docker, tá? Se você quer fazer via containers, né, e não sabe trabalhar com Docker ainda, então, na minha página aqui, é só você vir aqui na minha playlist DevOps, tá? E aqui eu ensino como criar, né, containers a partir de uma imagem do Postgres, inclusive, tá? Então, aqui eu sempre estou trabalhando com imagens do Postgres, tá? E como fazer o bind de portas lá do PostgreSQL para você depois acessar o banco e como criar volumes, né? Que para você trabalhar lá com persistência de banco de dados, você precisa de fazer isso aqui para registrar todos os seus dados de maneira permanente. Tá ok? Então, ou via instalação tradicional ou via Docker, que está por aqui, você consegue todo esse suporte. Voltando, né? Vamos voltar lá agora para o banco. Então, eu vou usar aqui meu banco, já estou dentro aqui da minha máquina. Então, PSQL -help, gente, eu visualizo, né? Depois que você instalou o Postgres, eu visualizo todas as minhas opções. Ó, -h, o nome do host, -p a porta, -u é o usuário, w é a senha. -l, eu listo os bancos de dados que eu tenho disponíveis. -d, eu informo o nome do meu banco, tá? Então, vamos lá? Vou descer aqui. Vou colocar PSQL -h, localhost, tá aqui, né? Localhost, -u, vou colocar o meu usuário. No caso, quando você acabar de instalar, vai ser Postgres, tá? Então, aqui eu tenho Artemis no lugar de Postgres. -w, e eu venho requisito minha senha, digitei minha senha para o meu usuário Artemis. Contra /L, eu listo todos os meus bancos. Então, pode ver aqui que eu tenho os bancos de dados. Artemis, aula, Postgres, né? Então, esses são os bancos que estão disponíveis para mim. Só que eu quero criar uma agora especificamente para a nossa aplicação,
né? Tá, eu vou então vir aqui, Create Database, vou chamar de empresa. Empresa. Ok, criei. Seguinte, lembra lá que eu coloquei, ó, contra barra L, criei meu banco. Lá no arquivo meu application.properties, vocês lembram que eu coloquei usuário e senha lá, né, usuário Luciana. Então, eu vou ter que agora delegar, né, vou ter que atribuir agora Luciana ao banco de dados empresa para ter permissão. Então, lá, contra barra DU, eu listo os meus, olha só, tem minha role aqui, Luciana. Ou seja, então, eu vou ter que agora dar esse privilégio para a Luciana trabalhar com o banco de dados empresa, né? Que nesse momento é só o Artemis. Então, vem aqui agora, vou usar o comando para dar um grant all privileges, né? On database empresa to Luciana. Para o meu usuário Luciana, pronto. Agora eu vou mostrar para vocês a conta barra L, olha lá, empresa. Quem são os usuários que têm permissão, as roles que têm permissão, né, sobre o banco de dados empresa. Então agora aqui eu vou dar um contra barra C e o nome do banco, gente, esse comando, que nosso banco aqui é empresa, né, é para eu trocar de banco, que eu estou no banco Artemis, tá? Então a senha aqui agora do meu usuário Artemis, que eu estou logado com o usuário Artemis, olha lá, você agora está conectado ao banco de dados empresa como Artemis, usuário Artemis. Olha só, contra barra D, não tenho nenhuma tabela nesse banco de dados, tá? Então é aqui agora que a gente vai voltar para o código, aqui. Aqui pode ver lá, Luciana e teste, aqui a gente vai informar o nome do banco de dados, vamos finalizar, empresa, o nome do banco, certo? E só um detalhe, é o seguinte, ó gente, a porta que eu estou acessando aqui, meu banco de dados, o Postgres, ele trabalha com a 5432 por default, tá? Padrão 5432, lembrem disso. Mas na minha máquina aqui, que eu não estou usando container, eu defini a porta 5433, não a 5432 como está aqui, que é o padrão, tá? Eu que defini essa porta. Então, olha lá, 5433. Então, para eu acessar o meu banco da minha aplicação aqui, eu vou ter que usar 5433, senão não vou conseguir, ok? Database aqui, ó, database é o nome do meu container lá, ó. Olha só aqui, database, tá vendo? Então, não vai servir também não. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aqui passar a informação localhost, porque lá eu estava usando o nome do container porque fiz outro projeto, não vou entrar em detalhes aqui para não gerar confusão, mas eu preciso de dar localhost agora, ok? Bom, então agora aqui está tudo compilado, tudo bonitinho. Lembra lá no primeiro vídeo que a gente comentou essa parte aqui, né? De Spring Boot Data JPA. Então agora nós temos que descomentar isso. Mexemos no nosso .xml, vamos aqui então a Maven, Reload Project, tá? Pronto. Aí agora sim, vamos ver se a conexão com o banco vai dar certo. Tá rodando, vai inicializar. Que agora é esperado que a gente conecte com o banco empresa, né? Tá? Então é isso que a gente está esperando. Opa, o que eu tô clicando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Puxa isso aqui. Eu tive um probleminha aqui. Deixa eu ver. Metadata aqui. Tá. Vamos ver o que é isso aqui. Ó, pus aqui o parênteses só para ver. Olha só, tem um espaço em branco ali depois de teste. Tá? Então foi uma sujeirinha, vamos dizer assim, né? Aí não vai dar certo mesmo não. Então vamos lá, rerun. Tem que dar certo a conexão agora, né? Vamos ver. Ó, bacana, hein? Subiu, conectou com o meu banco, tá? Olha ali. Ricaripu, ó. Ótimo, gente. Deu sucesso, tá bom? Olha lá, JPA ali, tá vendo? Consegui conectar com o meu banco de dados com sucesso. Agora, vamos para uma parte muito bacana, tá? Vamos continuar a nossa aventura aqui. Só queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Subiu, tá?
está funcionando, ou seja, a conexão conectou com o banco de dados agora, não tivemos nenhum problema e ainda está funcionando o nosso endpoint sem nenhuma interferência, ok? Gente, agora que a gente conseguiu conectar com o banco de dados, então vamos usar o Spring Data API, tá? Para criar a tabela funcionário dentro do banco, tá? Então, para isso vai ser possível depois, né, a gente aplicar operações CRUD, né, como inserir funcionários no banco, né, alterar, remover, tá bom? E se caso, né, você tiver interesse depois de aprender Spring Data API, só me fala aí nos comentários que aí a gente pode criar alguns vídeos especificamente para esse assunto, tá? Então, vamos aqui agora para a classe funcionário, tá? Vamos mapeá-la para o banco de dados, né? Então, para isso, basta a gente anotá-la como @entity, tá? Que é para o Hibernate. E também vamos adicionar @table. Este é para o banco, ok? Bom, também precisamos de informar ID, né? Que a gente tem aqui o ID funcionário. Então, esse aqui vai ser a nossa PK lá no banco. Então, @ID. Então, esse a gente está definindo como ID. E vamos gerar também sequência, né? Então, para isso, basta a gente anotar como Sequence Generator, tá? Olha só, a gente tem aqui name, né? Então, a gente pode informar a sequence name, então nós vamos usar essas informações. Então, aqui, dou um enter aqui, tem que ser entre parênteses, tá? Bom, então aqui dentro vou informar name, vai chamar funcionário igual a funcionário sequência, tá? Deixa eu colocar aqui, funcionário sequência. E também vamos criar um nome, né, para a nossa sequência. Então, name, sequence name igual funcionário sequência, ok? Mas também a gente tem que definir também a location size igual a 1, tá? Que eu vou mostrar para vocês aonde que vai definir isso, o que ele vai impactar, né? A gente definir de 1. E agora também vamos definir um valor gerado, né, tá? O recomendado para o Postgres é sequência. Então, vem cá, deixa eu abrir aqui, tem que dar um enter, né? Deu uma chave. Então, a gente tem o strategy, tá? A gente vai usar o strategy, e strategy vai ser do tipo sequência, né? Gerar, generation, type, sequence, ok? E, além disso, também a gente tem que informar quem vai ser o gerador. Então, generator é igual funcionário sequência. Sequência. Ok. Então, com isso aqui, gente, nós mapeamos a classe funcionário em tabela no banco de dados empresa. Então, vou rodar aqui. Vamos reiniciar. Rodando. Vai inicializar. E aí vai agora acontecer que é esperado a gente criar a nossa tabela funcionário lá no banco, tá? Então, ó, inicializou, abriu, olha só. Terminou aqui, vamos ver, vamos dar uma... Olha, create table funcionário, ó, criou sequência, chamado funcionário sequência, tá? E criou também a tabela, né? Então, pode ver que a gente tem todos os atributos, né, da nossa classe funcionário, tá? Então, ali é not null, o ID do funcionário. Olha só, a chave primária, ID funcionário, que foi informada aqui. E pode ver aqui que a sequência vai começar em 1 e vai incrementar em 1, que é justamente por isso que a gente definiu a location size aqui, tá? Igual a 1. Bom, então esses aqui são todos os atributos da nossa classe funcionário, tá? Inclusive o ID do funcionário agora, né? Vai ser a nossa chave primária no banco de dados. E agora, gente, então vamos implementar, né, a parte que vai fazer as operações ali de acesso a banco de dados, tá? Vamos aqui, ó, Create New Java Class. E aqui a gente vai definir, então, uma interface. Vamos definir o nome dela, funcionário repository. Então, agora vocês vão ver um exemplo usando injeção de dependência no mesmo estilo, né, usando interface, como eu mostrei para vocês nos slides. Repository, no final, sinaliza tudo que faz acesso a banco de dados. Tá? Especificamente aqui, estamos trabalhando com JPA, então é bem comum essa adoção desse nome no final, tá bom? Então, agora temos a interface e ela vai estender JPA Repository. JPA Repository usa generics, dois tipos, né? Temos definido dois parâmetros.
um valor T aqui, um tipo T que estende objects, que aí nesse caso então vamos especificar qual repositório estamos trabalhando, e um ID também para qual tipo que queremos. Então vamos trabalhar com o tipo funcionário, que é o nosso tipo que a gente já criou, né? Vai cá, funcionário. E o ID, né? Vai ser o tipo ID do funcionário, que é long, tá? Não sei se vocês estão recordando, né? Então é por isso que é long aqui por causa disso, tá? Quer ver? Vamos aqui na nossa classe funcionário. Olha só, o ID do funcionário é long, tá? Então é por isso, ok? Voltando aqui. Então agora vamos anotar essa interface como repository, certo? Porque a gente tem que lembrar as anotações, né? Então uma delas é repository, usamos service e usamos controller, né? Então agora a gente tem repository. E agora vamos então usar a injeção de dependência lá na nossa classe serviço, tá? A gente tem, na nossa camada service, temos a classe funcionário service. Então, vamos lá, aqui, funcionário service. E dentro aqui do serviço, né, vamos usar então aquele repository. Tá vendo essa lógica aqui? A gente já não vai precisar disso aqui mais, como agora a gente tinha feito isso aqui estaticamente, lembra? Para a gente sempre ver um retorno ali. Ó, vamos definir aqui, ó, é um atributo funcionário repository. E aí vamos criar aqui o construtor. E aí aquela parte estática que eu falei para vocês retornar a lista ali, nós vamos descartar aquele lá, tá? Não vamos descartar, porque agora a gente vai estar lendo diretamente do banco de dados. E aí como parâmetro ali, funcionário repository, funcionário repository. Então precisamos agora, vamos definir aqui um auto-wired, para que a gente possa, né, registrar onde que a gente está querendo inserir a injeção de dependência. E aqui, então eu vou remover aqui, no futuro vou mostrar para vocês, vamos usar esses dados aqui, vamos inserir no banco, mas nesse vídeo de hoje a gente vai parar por aqui. Olha só, gente, com o find repository a gente consegue ver find all, save, find by algum parâmetro, find by ID, por exemplo, tá? Conseguimos aplicar operações como count, né? Tá? Então existe delete, então a gente consegue ver várias operações, tá? Porque a gente estendeu, né, a JPA Repository, a interface. A nossa interface funcionário de repository. E agora vamos usar aqui um find all. Por quê? Porque aqui a gente estava listando os funcionários, né? Então vamos usar o find all aqui. E aí, então, gente, ó, agora terminamos, vamos rodar, né, de novo aqui. E vamos fazer um teste, né, ver se vai estar tudo funcionando, nossas alterações. Se o nosso endpoint vai continuar funcionando, né, lembrando que eu removi, né, aquela lista ali. Então agora, obviamente, não vai ter que resolver mais nada. Olha assim, ó, drop sequence, ó, drop table, para depois criar a tabela de novo, né? Lembra que a gente tinha criado, né? Definindo a opção no application.properties. Então esse aqui é o nosso endpoint. Olha só, a última vez que eu acessei era retornando as informações da nossa lista, né? Mas agora não existe mais. Então, não pode mais retornar essa informação da Elise, né? Porque não existe mais nada. Então, vai retornar vazio, porque o nosso banco de dados está vazio. Não inserimos nada no nosso banco, tá? Vamos inserir no próximo vídeo, ok? No próximo vídeo, vamos executar as operações de CRUD. Então, ou seja, já é esperado que o nosso banco esteja vazio. Bom, agora, seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês, que eu tinha esquecido, né? De mostrar para vocês que quando a gente dá o Create Table ali, né? Ó, vem cá, olha só, nosso banco ali, ó, a nossa tabela. Quando eu dei um _D, olha ali a tabela funcionário e a sequência funcionário sequência, né? E a gente agora, ó, um select from funcionário, ou seja, a tabela está vazia mesmo, já é esperado que ela esteja vazia, ok? Olha, eu só quero mostrar uma coisa para vocês aqui, antes de a gente finalizar, que é um select do Hibernate, tá? Olha só, quando eu dei um refresh lá, que eu fiz uma consulta no browser lá no meu endpoint, ele executou, né, essa operação no banco, né? Então ele fez o quê? Uma consulta lá no meu banco de dados.
Só que aí o meu banco tá vazio, ó. Então eu fiz aqui de novo, então ele aparece novamente aqui um outro select. E aí com isso ele vai retornar vazio, né? Porque já é esperado que o nosso banco esteja sem nenhuma informação, porque a gente não fez nenhuma operação de insert. Ok, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.